Boa noite, vamos iniciar uma live muito importante na noite de hoje, falando da responsabilidade. Deixa eu ver como é que faço para botar aqui o título. Deixa eu ver se eu sei. Não apareceu aqui para mim a... Vamos ver aqui. Não sei como botar o título da live, mas vamos lá. Vou começar a compartilhar com as pessoas, chamar pessoas para essa live tão importante, que eu preciso conversar um assunto muito sério com vocês. Peço que compartilhem. Vamos falar de responsabilidade social das pessoas que são bandistas nesse período que nós estamos vivendo. Ó, a Lissane já tá aqui comigo, a Kátia, boa noite. Compartilhem a live, meninas. Eu vou ter que sair um pouquinho aqui, porque eu fiz um roteiro e eu esqueci de pegar, só um pouquinho. Mas fiquem compartilhando aí que eu já volto. Pronto, voltei. Gente, eu não consegui botar o título da live, tá? Mas eu vou falar de responsabilidade social do umbandista nesse período tão complexo que a gente vive hoje. Eu vou pedir para vocês compartilharem. A live vai ficar salva depois. Quem gostar, compartilha. Quem não gostar, fique à vontade, mas hoje eu vou ser muito sincera na minha fala, porque a gente precisa ter seriedade na vida, a gente precisa entender que ser um bandista, não dá para ser um bandista só dentro do terreiro, a gente tem que ser um bandista fora do terreiro também, e isso nos exige responsabilidade social, isso nos exige empatia social, a capacidade de olhar para o outro além de nós mesmos. A gente precisa falar disso com seriedade e eu vou pedir que vocês chamem pessoas para assistirem. Lu, seja muito bem-vinda. Compartilha, Lu, compartilha lá com os professores que tu conhece, porque o tema que a gente vai falar aqui hoje é muito importante. Muito importante mesmo. Eu estou compartilhando aqui com os meus contatos e vou pedir que vocês façam a mesma coisa. Vou dar um tempinho aqui para o pessoal entrar, porque eu marquei para 7 horas, a gente ainda eu entrei um pouquinho adiantada, né? Boa noite, Miriam, boa noite, seja muito bem-vinda. Compartilhem a live, gente. A gente vai falar de um assunto muito importante e extremamente necessário nesse momento que a gente vive. Eu decidi hoje de manhã fazer essa live por questões que têm mexido muito comigo essa semana, e que eu acredito que todos os umbandistas, pelo menos, né, quem é umbandista, deve estar sentindo tanto quanto eu estou sentindo tudo que está acontecendo no nosso país na última semana. Então é disso que a gente vai falar. Cristiane, seja muito bem-vinda. Peço que todos compartilhem a live. Talvez hoje nessa fala, né, muitos vão conhecer um pouco melhor a minha história, vão me conhecer melhor. Alguns talvez deixem de me amar, talvez alguns fujam da minha vida, mas eu sou muito transparente, eu não consigo ser diferente. Eu pensei muito
Mentira, não pensei, eu decidi fazer essa live hoje de manhã, mas eu já vinha pensando muito a respeito disso, né? De me posicionar ou não, de falar ou não, porque as pessoas me cobram muito. Fábio, tu tem a loja, tu trabalha com mentoria, com constelação, e tu tem que olhar para isso. Nem sempre a gente pode dizer tudo que a gente pensa. Nem sempre a gente pode se posicionar a respeito de tudo, porque as pessoas pensam de maneira diferente e isso pode gerar um impacto na tua vida. Concordo com isso, aceito, recebo, mas eu não consigo ser uma pessoa dissociada dos meus valores éticos, dos meus valores morais, dos valores que eu vivo dentro da minha religião. Não tem como a gente levar a nossa religião no coração e a gente não externalizar isso no nosso dia a dia, a gente não viver isso fora do terreiro. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu quero começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Guiar Neumann, eu sou zeladora, eu tô um pouquinho ofegante porque eu tô um tantinho com crise de sinusite, então isso acaba me incomodando um pouquinho, né? Sejam todos bem-vindos, quem for chegando, vai chamando gente aqui para live, que a gente vai falar de um tema muito valioso, que é a responsabilidade social dos umbandistas, dos candomblecistas, de todas as pessoas que vivem religiões de amor ao próximo. É muito importante a gente falar disso, porque às vezes a gente não se percebe. Voltando à minha apresentação, sou zeladora da tenda de Umbanda Filhos de Fé e Cabocla Jupira, na cidade de Pelotas. Sou casada, tenho 2 filhos e trabalho com constelação familiar, mentoria de pessoas. Mas antes de tudo isso, né, eu também sou, né, porque aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente conquista na vida nos acompanha por toda a nossa história, não deixamos de ser nada, só vamos sendo cada vez mais, né? Eu sou advogada, sou especialista em direito ambiental e sou mestre em políticas sociais. Eu tenho uma bagagem de estudo muito grande e é por isso que eu decidi falar com vocês. A gente cresce ouvindo, né, alguns jargões. Um deles é: religião, política e futebol não se discute. Eu concordo com 2. Eu concordo que futebol não se discute, porque é imprescindível a gente respeitar a liberdade das pessoas e todos são livres para torcerem para o time que bem entenderem. Isso não faz diferença nenhuma na vida do outro. E é aqui que eu quero, é desse ponto que eu quero partir para as coisas que eu vou trazer para vocês nessa live hoje. Não importa se tu é gremista, se tu é colorado, se tu é flamenguista, se tu é corintiano, isso não faz diferença nenhuma na minha vida. Então eu tenho a obrigação, o dever de respeitar essa liberdade. Isso não se discute. Assim como não se discute religião. Cada um tem o direito livre e absoluto de professar a sua fé. É indiscutível a fé das pessoas. Nós vivemos num estado laico. O que quer dizer estado laico? É um estado que não tem religião. O estado brasileiro é um estado que não tem religião. Então ele é laico. E por isso eu tenho a obrigação e o dever de respeitar a liberdade religiosa. Respeitar a fé e a crença de cada um. Isso é indiscutível. Isso é absolutamente indiscutível. Agora,
política se discute sim. De política a gente precisa falar, a gente precisa conversar, a gente precisa discutir, a gente precisa se posicionar. Por quê? Quando eu deixo de discutir política, quando eu deixo de falar de política, eu abro mão do meu direito como cidadã e, de certa forma, eu falho com o meu dever de cidadã, de fazer com que as posições políticas sejam discutidas. Quando eu defendo a ideia de que política não se discute, eu aceito uma ideia de alienação que não me leva a lugar nenhum. E nós crescemos ouvindo isso. Política não se discute, religião não se discute, futebol não se discute. Futebol e religião não se discute, não. Mas política nós precisamos discutir. Nós precisamos falar de política. Porque quando a gente deixa de falar disso, a gente abre mão do nosso direito político, do nosso direito como cidadão. E a gente deixa com que a sociedade se forme e se transforme ao nosso bel prazer. Não é assim que funciona. E por isso eu decidi conversar com vocês hoje sobre isso. O que me fez tomar essa decisão? 2 fatos muito importantes que aconteceram essa semana. 2 fatos que para mim foram determinantes. Primeiro, a fala de Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E é a partir dessa fala que eu quero conversar todos os conceitos que ele traz com vocês. E da morte de Dom Phillips e de Bruno Pereira. 2 pessoas que lutavam para defender os nossos povos indígenas e a preservação da nossa Amazônia. Isso me deixou muito, muito chocada, muito indignada. A gente precisa falar, a gente precisa acordar. Eu não posso ser um bandista e ignorar o que acontece no meu país e ignorar o que acontece no mundo. Então, meu povo, é disso que a gente vai falar hoje. Eu quero falar um pouco de mim antes, para que vocês entendam de onde eu venho falando, né? Se for necessário uma definição, que hoje se fala muito em direita e esquerda nesse país, eu me definiria como uma pessoa de esquerda. De esquerda no sentido de ter empatia social, de entender que as políticas sociais são muito importantes e muito valiosas. Eu sou filha de militar. O meu pai, ele foi comandante-geral da Brigada Militar, que é a polícia militar do estado do Rio Grande do Sul. E eu convivi nesse ambiente durante toda a minha vida, em contato com a polícia militar, em contato com pessoas das Forças Armadas. Esse foi o ambiente no qual eu cresci. E eu respeito muito e eu tenho muito carinho pela nossa brigada, mas eu sempre fui de esquerda. Eu sempre tive empatia com as pessoas. Eu nunca consegui ser imune à dor, imune à fome, imune às pessoas que dormem nas calçadas. Eu nunca consegui. E nunca tentei também. Porque eu acho que é absolutamente desconsoante, né? Que é incoerente, que é incongruente eu professar uma fé de amor e caridade e ser imune às dores da nossa sociedade. E eu só vejo as pessoas saindo da live, né? E aí a gente deixa o mundo ao bel prazer dos outros. Eu deixo que os outros decidam por mim, eu deixo que os outros façam. Eu sempre tive essa posição. Eu nunca tive bandeira política. Eu nunca fui partidária de nada. Eu sempre soube quais os valores éticos e morais
que regiam a minha vida e que regem a minha vida até hoje. E foi dessa forma que eu construí a minha visão política, a minha visão de sociedade e a minha personalidade enquanto cidadã, sabendo aquilo que são valores éticos e morais para mim. E dessa forma sempre eu votei em pessoas que me representassem. Na última eleição, no primeiro turno, eu estava em Atibaia e aí eu precisei justificar o meu voto. E no segundo turno, eu votei nulo. Porque naquele momento não havia nenhum projeto que representasse aquilo que eu acreditava ser importante para o nosso país. Pois bem, no final do ano de 2018, acredito que não quero mentir para vocês, eu não vou dizer nome de ninguém aqui, eu não vou falar de partido político, porque não é esse o meu objetivo. Eu fui convidada por uma moça, eu tenho aqui no Instagram, e muito mais no Instagram do que presencial, porque quando Mulheres de Voz começou, ele era para ser presencial. E aí nós tivemos um evento aqui na cidade de Pelotas e logo começou a pandemia da Covid e aí eu trouxe ele para o online. Mas nesse evento presencial que nós tivemos do Mulheres de Voz, havia uma moça lá que ao final do evento veio conversar comigo, se apresentou como a pessoa que representava a ala feminina de um partido político, que então era o partido que tinha elegido Jair Bolsonaro. Eu pensei, confesso que bem preconceituosa, pensei, o que esta pessoa está fazendo aqui? Né? O que eu posso estar dizendo que interessa a ela? Mas enfim, né? Fui muito educada, porque eu tenho muita fé no ser humano, e ela me convidou para tomar um café que ela precisava conversar comigo. Eu fui conversar com ela e ela me convidou para abrir a ala feminina do partido aqui na cidade de Pelotas. Eu confesso que eu fiquei muito intrigada e eu fui muito franca com ela. Eu disse, olha, eu não tenho, nunca tive nenhum envolvimento político, embora eu tenha uma visão muito clara de política e tenha um posicionamento muito claro. Não votei no teu presidente, não concordo com absolutamente nada do que ele diz e realmente eu não acredito, né, que eu possa te ajudar de alguma forma. E ela disse, não, pode sim, porque o partido não é o presidente, né? O partido, inclusive, busca, né, ter uma cara menos radical, e esse trabalho que tu faz com mulheres é fantástico. E o que eu quero te oferecer? Além de poder contar histórias das mulheres, que é o que eu faço no Mulheres de Voz, a gente, né, apresentar aqui na cidade projetos e políticas efetivas em defesa das mulheres. Aí eu conversei com meu marido, conversei com os meus filhos, né? E disse, vou ver no que vai dar isso, né? Era a primeira vez que se apresentava diante de mim a possibilidade de fazer algo efetivo. E como eu disse para vocês no início da live, eu nunca tive bandeira. Eu sempre tive os meus valores, a minha ética e a minha moral. E aí participei de algumas reuniões, enfim. Nessa época, o Jair Bolsonaro esteve em Santa Maria, que é uma cidade próxima aqui de Pelotas, né? E essa menina, ela foi ao evento, né? Eu não fui. Salve, pai, salve, muito bom ter o senhor aqui, né? Ouve um pouquinho aí, se der vontade de subir na live, vem junto, que hoje eu vou abrir o verbo aqui. Machado de Xangô deve estar sob a minha cabeça.
mas é com muito amor no coração que eu faço isso. Então ela foi nesse evento lá, né? E quando voltou, me mandou uma mensagem dizendo que eu não tinha entendido o projeto dela, que eu era uma pessoa que pensava demais em mim. Gente, assim, ó, porque eu não havia curtido, compartilhado ou comentado alguma foto dela com o então presidente. O que responder, né? Ok, realmente temos visões muito diversas e foi um prazer ter te conhecido. Então, esta sou eu. Uma pessoa que estudou muito, que fez um mestrado em políticas sociais e que não pode ficar calada. Eu não posso estar à frente de um terreiro de Umbanda e deixar com que as pessoas desassociem a visão da vivência da religião, da sua postura social e política nesse país. É o momento de nós termos voz. Eu vou trazer aqui as falas do Jair Bolsonaro, né, no vídeo que eu falei para vocês, e vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, de que forma, né, o que eu penso a respeito e de que forma eu acho que nós, umbandistas, devemos enxergar a realidade dos fatos. A Umbanda é uma religião de amor e caridade, né? A Umbanda é definida pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas como a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então nós somos uma religião que acolhe a todos. A Umbanda não faz distinção de raça, de gênero, de classe social, de nível de escolaridade. A Umbanda acolhe a todos, sem distinção. Eu não posso ser umbandista e ser racista. Eu não posso ser umbandista e ser homofóbico. Eu não posso ser umbandista e não sentir dor quando eu vejo alguém passando fome ou dormindo numa calçada. Isso é absolutamente incoerente, porque é isso que a nossa religião diz. E aí o presidente começa a fala dele dizendo que nós estamos vivendo hoje no mundo e no Brasil uma guerra do bem contra o mal. É o único momento em que eu concordo absolutamente com ele. Estamos sim num momento onde nós precisamos entender o que é bem e o que é mal, para então a gente poder se posicionar. Não existe certo e errado, não existe o bem e o mal absoluto. O mundo é dual. Tudo é dual. Nós somos bons e nós somos maus em alguma medida. Mas quando a gente fala de uma sociedade, a gente precisa ter alguns conceitos claros, definidos, para que a gente saiba se posicionar. Quando ele fala em guerra do bem contra o mal, eu entendo que um umbandista que incorpora lá dentro do terreiro um caboclo ou uma cabocla, que é a manifestação da ancestralidade do nosso indígena. Este é o caboclo. É a manifestação dos ancestrais indígenas desta terra. É disso que nós estamos falando. Eu não posso, enquanto umbandista, ignorar o fato de que foram mortos nesse país 2 pessoas que lutavam pelos direitos dos indígenas. Eu não posso assumir essa postura. Eu preciso ter clareza da religião que eu vivo. Eu preciso viver de acordo com os princípios da nossa religião. Enquanto nós, umbandistas, candomblecistas e todas as religiões espiritualistas nos negamos a falar de política,
Os pastores pentecostais fazem campanha dentro da igreja. Fazem campanha dentro da igreja. E nós, muito educadamente, não nos posicionamos. Eu não vim aqui para fazer campanha política para ninguém. Mas eu vim aqui para que a gente tenha clareza de quem está nos representando hoje e o que esta pessoa representa. E decidir se é isso que eu quero para minha vida. E se for, tá tudo bem, mas tu tá na religião errada. Porque não tem como ser um bandista e apoiar esse projeto de governo. É impossível, é incoerente. Se eu incorporo um caboclo, que é um ancestral indígena dos povos que habitaram sempre essa terra, eu não posso ser imune à morte de 2 homens que defendiam essas comunidades. Eu preciso me indignar, eu preciso sentir, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso me posicionar a respeito disso. Seguimos então. Ele continua falando e aí se posiciona contra o aborto. Na luta do bem contra o mal, ele é contra o aborto. Eu não vou entrar aqui na discussão do direito da mulher sobre o seu corpo. Eu não vou entrar nessa discussão. O que eu quero trazer clareza para vocês hoje é que esse posicionamento que ele traz é com base em conceitos religiosos. E eu, que sou zeladora de um centro de Umbanda, posso ser a favor ou contra o aborto de acordo com a minha religião, com a minha fé, com os princípios da minha religião. Eu tenho esse direito. Todos vocês têm esse direito de ser contra ou a favor a partir daquilo que vocês acreditam. O Estado não tem esse direito. O Estado é laico. O Estado não tem religião. O Estado não pode tomar decisões com base em conceitos religiosos. De forma alguma. O Estado tem que defender a liberdade das pessoas, a liberdade da mulher, a liberdade sexual, a liberdade do gênero, que aí é a segunda fala dele, que ele é contra a ideologia de gênero. Isso não diz respeito ao Estado, enquanto Estado. A liberdade das pessoas deve, e aí eu estou falando de um dever do Estado, ser respeitada. O Estado deve garantir o direito da liberdade a cada indivíduo, a cada cidadão. O Estado não pode dizer que é anormal quem não é hétero. O Estado não pode, enquanto um ente público, o Estado não pode se posicionar dessa forma. E hoje, este homem é o representante do Estado brasileiro. Tudo que ele fala com a voz do Estado. E o Estado não pode. Ele é laico, ele não é religioso. O Estado não pode ter preconceito com seus cidadãos. O Estado tem que garantir a liberdade. Esse é o dever do Estado. É o dever do Estado. Desculpe, gente, se eu estou um pouquinho exaltada, mas é que assim, é tanta coisa sem sentido, é tanta coisa, e a gente não pode olhar do lugar de pessoa comum. Eu não posso olhar para a política como se ela não fizesse parte da minha vida. Eu preciso entender conceitos, conceito de direitos fundamentais, que é o direito à liberdade, o direito à vida. Eu preciso entender conceitos de um Estado laico, que é um Estado que não professa nenhuma religião, que tem o dever de garantir a todos os cidadãos que vivam a sua religião com total liberdade. É um Estado que precisa investigar quando um terreiro de Umbanda ou de Candomblé é atacado. É esse o Estado. E não a vontade de um governante que se coloca de forma irresponsável diante de toda a sociedade brasileira e diante do mundo.
Vocês entendem do que eu tô falando? Vamos seguir então, porque senão eu vou ficar aqui 2 dias conversando com vocês. Ele segue na fala dizendo que é contra, na luta do bem contra o mal, tá? Ele coloca aborto, ele coloca ideologia de gênero, e aí ele vem falar da legalização das drogas. Ele é contra a legalização das drogas. Numa fala muito incoerente. Porque ele defende os garimpeiros e os praticantes de pesca ilegal na Amazônia, que são financiados pelo tráfico de drogas. São absolutamente interligados. Como eu posso levantar uma bandeira? Sim, eu sou contra a legalização das drogas, porque daí eu vou taxar e vou perder os meus parceiros. Vocês entendem quanto absurdo? Quantas políticas públicas deveriam estar sendo discutidas nesse momento? Né? Se eu sou contra o uso, né? É uma política pública de saúde a questão das drogas. É de violência, é de segurança pública, que depende de políticas públicas. Política pública de segurança, política pública de educação, de saúde, de moradia, de emprego. É dessa forma que eu combato a droga, que eu combato a violência. E aí ele segue dizendo que ele é a favor da família. Que bonito, né? Eu fiquei muito feliz com isso. Porque eu sei que a minha família está abençoada pela fala dele. Porque eu tenho um homem macho, uma mulher fêmea, 2 filhos héteros. Então a minha família está protegida. A minha família, esse homem considera uma família normal. Mesmo que este macho me batesse. Porque esse senhor é o mesmo que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Gente do céu. E aí ele é a favor da família. Que família? Que família? Da minha, que é normal. E a família do Josemar e do Felipe, que adotou o Scott e o Thiago, que são 2 adolescentes. Não sei, sem julgar os pais que os levaram a estar num abrigo para adoção, era um casal hétero. Mas o Josemar e o Felipe, eles são anormais. Eles são anormais. Esta família não é família para este senhor. É uma aberração. E eu não posso ser um bandista e concordar com esse tipo de visão. Eu não posso concordar com um sujeito que pensa essas coisas. É absurdo demais. É absurdo demais. Que família ele defende? O que é família? O que é família para o Estado brasileiro? Vocês já pensaram nisso? E a mãe que cria o filho sozinho? Ela é anormal, porque ela não é uma família, ela é uma mãe solteira. Ou ele é um pai solteiro. É muito triste, é muito triste. É desesperador. Aí ele vem... Gente do céu, assim, ó, esse vídeo dele foi tão impactante para mim que é inacreditável. Aí na próxima fala ele diz: eu defendo a propriedade privada. Eu gostaria de perguntar qual? Qual propriedade privada? O teu apartamento, a tua casa, que se existem, foram financiadas em 120 meses,
É essa a propriedade privada que esse senhor defende? Não, não é. São os grandes latifúndios, são as pessoas do agronegócio, as grandes fortunas que não são taxadas. É esta propriedade que esse sistema de governo defende. Não é a tua propriedade. Não é a tua casinha de posse lá no Pestano. Não. Entendeu? E aí as pessoas acham, eu tenho uma casa própria, eu preciso me preocupar com o direito à propriedade. Gente, o direito à propriedade é uma figura jurídica que tem que ter um significado muito mais amplo. Para que o direito à propriedade seja efetivo, essa propriedade tem que ter uma função social. E não se fala em função social nesse país. E não se fala disso. E aí o coitadinho lá que comprou uma casa, um apartamento, né, sofrido, que trabalhou muito para ter aquilo, se sente protegido por este senhor que diz que defende o direito de propriedade. Mas não é da tua propriedade que ele está falando. Ele está falando de grandes latifúndios que não produzem nada. E que talvez um dia, em algum momento da história, alguém tenha coragem de fazer a reforma agrária nesse país. Nós não veremos isso. Não precisa te preocupar. Que a tua casinha e teu apartamento não vão ser afetados. Aliás, vão. Com essa política que a gente vive hoje, de juros altíssimos, de tu chegar no mercado e não conseguir comprar um pedaço de carne, de não conseguir comprar feijão, de pagar R$150 em botijão de gás, e aí talvez atrasar a parcela do teu financiamento que o banco vai te tomar. E o governo não está preocupado com isso, porque não é essa a propriedade que interessa. A gente precisa ter clareza disso. A classe média brasileira viveu anos defendendo um direito que não lhes pertence, se colocando num lugar que não é real. Nós somos os trabalhadores, nós produzimos riqueza para esse país. Mas esse país não olha para nós, não olha para a classe média, não olha para o pobre, não olha para quem está passando fome. Esses direitos não existem. A propriedade não é a tua casinha, pode ter certeza disso. E aí ele segue com a grande fala, né? A grande fala do momento. A liberdade é o primeiro momento que ele usa a palavra liberdade na fala dele para falar da liberdade de armamento. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Liberdade de armamento não traz segurança para ninguém. O que traz segurança são políticas públicas de combate à violência, políticas públicas de educação, de saúde, de saneamento básico. Eu ia dizer lazer, eu tenho vergonha de dizer lazer, né? De moradia, de alimentação. As pessoas têm que parar de passar fome para que tu diminua os índices de violência. Não existe outra forma. É só desta maneira. É com escola pública de qualidade. É com acesso à saúde. É com acesso à comida. É com acesso a trabalho. É com política de geração de emprego. É com uma polícia minimamente preparada. Não é com polícia dependendo de gasolina doada pela prefeitura que se faz políticas de segurança pública. Eu armo a população, eu dou direito à população a comprar arma, mas a viatura da polícia não tem gasolina para andar. Quando quebra, o comandante tem que ir lá na prefeitura pedir ajuda para consertar a viatura. É assim que funciona.
Essa é a realidade. Mas não se fala em políticas públicas. Não se fala. Não tem como governar um país sem falar em política pública. Este governo não tem projetos sociais. E aí a gente olha para tudo isso como se nós não fizéssemos parte. Eu sempre fui de classe média. Eu sempre morei em casa própria, eu sempre tive carro, eu sempre estudei em boas escolas. Eu nunca passei fome. Mas isso não me faz melhor do que ninguém. Isso não me distancia de quem está passando fome do lado. Porque esse governo não olha para mim de uma forma diferente. E mesmo que olhasse, eu, enquanto umbandista, sou obrigada a olhar para quem está do meu lado. Hoje, os terreiros não conseguem manter projetos sociais porque a comida está muito cara. Porque as pessoas não conseguem ajudar. Eu não posso ser imune a nada disso. É impossível. Nós ficamos defendendo direitos que não nos pertencem. Nós ficamos defendendo direitos de quem já os tem, em detrimento dos nossos direitos. Estamos indo para o final dessa live e ele encerra a sua fala dizendo: nós somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas não sem liberdade. E mais uma vez, faz piada com os 14 milhões e 900 mil pessoas no mundo que morreram de Covid. Com mais de 669 mil brasileiros que morreram de Covid. Vocês entendem a seriedade disso? De uma pessoa que não tem empatia com a população? De uma pessoa que não se compromete com o seu povo? Se tu é um bandista, se tu vive uma religião ligada à espiritualidade, que todas elas falam de amor e caridade. Todas elas falam de amor e caridade. Não é possível ser um bandista e apoiar este projeto de governo. Não é possível. É o momento de fazer a escolha, a tua escolha de vida, né? O que tu defende? Quais são os teus valores éticos e morais? É uma briga do bem contra o mal? Não sei. Mas é sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de valores éticos e morais completamente diferentes e a gente precisa decidir quais são os nossos. A família é um valor muito importante para mim, mas não importa quem são as pessoas dessa família. Não importa. A família são pessoas que se reuniram por amor. E esse amor é livre. O Estado não pode dizer quem eu posso amar. Insano. É insano. A gente está falando de uma pessoa insana, desequilibrada, desumana. Por favor, pensem a respeito disso. Aqueles que entenderam a língua que eu estou falando, sintam-se à vontade para compartilhar essa live. Eu gostaria que todas as pessoas, todos os brasileiros pudessem ouvir o que eu estou dizendo. Porque eu não acredito que as pessoas não tenham consciência do que elas estão fazendo. Eu não acredito. Eu não acredito que alguém
normal, como esse senhor fala, consegue apoiar esse projeto de vida. Eu não acredito. Isso me entristece muito. E eu precisava compartilhar isso com vocês. Eu precisava falar para vocês, para que eu me sinta mais leve, de ter trazido um pouco de clareza, talvez, para as pessoas que talvez não estejam enxergando. Talvez não estejam enxergando. Muito obrigada a quem esteve aqui comigo. Pena que poucos conseguiram ficar o tempo todo, né? Aos médiuns da Tenda de Umbanda, Filhos de Fé e Caboclo de Pira, eu vou baixar o vídeo, vou encaminhar e é obrigatório assistir, porque eles precisam saber quem tá ali na frente, né? É uma pessoa que se importa com os outros, não só dentro do terreiro, na vida. Na vida. Eu não sou e não quero nunca ser imune à dor dos outros, de forma alguma. Muito obrigada a todos vocês.